Algumas pessoas mentem para parecer mais interessantes. Outras mentem para esconder quem realmente são. Mas existe um tipo muito mais perigoso de mentira. Aquela que é construída durante anos, com calma, sem pressa, mentiras sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre a própria identidade. Até que um dia, alguém aparece morto. E todas aquelas pequenas mentiras começam a apontar para algo muito maior. Uma história tão absurda que durante anos ninguém conseguiu enxergar a verdade. Mas quando finalmente enxergaram, já era tarde demais. Olá pessoal! No caso de hoje nós vamos mergulhar em um caso cheio de manipulação, identidade falsa, golpe, mentiras e uma investigação que levou anos para revelar o que estava acontecendo. Mas antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui tem vídeo longo toda semana e shorts todos os dias para vocês. Meu nome é Fabi Medeiros e esse é o vídeo de hoje. A história de hoje é cheia de vai e vem, então hora eu vou ter que estar mais adiantada no tempo, hora eu vou ter que regredir, mas eu vou fazendo aqui com vocês bem certinho, vocês vão entender tudo. Então ela começa, vamos começar essa história, no dia 21 de fevereiro de 2008, em Barcelona, quando o corpo de uma mulher é encontrado em um loft. Sabe esses lofts, gente, que alugam independentes? Não chega a ser um Airbnb, porque é só como se fosse um quarto e banheiro, mas é mais para um apartamento do que só para um quarto e banheiro. Enfim, ela estava nesse loft, a faxineira chegou para limpar, porque era horário do check-out, e viu que aquela pessoa estava deitada no sofá, provavelmente dormindo. Então a faxineira não quis incomodar, deixou ela ali mais um tempo, saiu. E quando ela retornou um tempo depois, ela percebeu que aquela pessoa continuava na mesma posição. Não tinha alterado absolutamente nada. Então ela começou a tentar, ali da porta mesmo, a chamar essa pessoa, ela não entrou e a pessoa não respondia. Então ela achou muito estranho e ligou para a polícia. Quando os investigadores chegaram nesse loft, eles perceberam que essa mulher, ela já estava sem vida, era o corpo de uma mulher completamente nu. Não havia nenhuma roupa dela, peça de roupa no quarto, nem bolsa, nem documento, nada. A única coisa que eles perceberam é que ela estava com um saco plástico, envolto assim na cabeça, e muita fita isolante passada pelo pescoço, de modo a prender esse saco. Então dava a impressão que ela tinha mesmo falecido por asfixia. Eles notaram também que perto do sofá onde ela estava deitada, tinha um par de botas pretas. E do lado da cabeça dela tinha uma peruca preta. Eram as únicas coisas que tinham no quarto. Então eles começaram a pensar, calma, como assim? Ela não tem roupa, não tem documento, mas tem a bota, tem uma peruca. E aí, nesse momento, eles também perceberam que em cima do sofá tinha como se fosse uma substância seca. Então, eles precisaram recortar aquele tecido e enviaram essa amostra para análise. E foi descoberto, sim, que era sêmen. Sugestionava ser. E perceberam que, na verdade, não era de um homem, eram de dois. Então, na cabeça dos policiais, mais parecia que aquilo ali tinha sido um jogo erótico, que acabou dando errado, do que qualquer outra coisa. Mas eles precisavam realmente investigar o que de fato tinha acontecido naquele loft. Os investigadores, eles precisavam descobrir quem era aquela mulher. E eles só tinham um lugar para começar, que era o loft. Então, eles foram checar, nos registros ali do loft, quem era aquela mulher. Então, o registro ele foi feito no nome de Ana Maria Paz. Gente, eu não vou falar o nome dela aqui em espanhol, com esse sotaque espanhol, porque eu nem sei. Então, Ana Maria Paz. Provavelmente é Paz, vai ser alguma coisa assim, mas é Ana Maria Paz, que ela tinha feito, ela tinha feito esse check-in no dia 18 de fevereiro daquele mesmo ano, ou seja, 3 dias antes da morte dela. Então, os investigadores falaram, beleza, vamos checar os registros para ver se alguém deu falta, para ver no registro de desaparecidos, pessoas que fazem boletim de ocorrência, de entes que desapareceram. Vamos ver o do dia 19, porque a gente sabe que até o dia 18 ela estava aqui. Então vamos ver a partir do dia 19 se alguém fez algum boletim de ocorrência, para o desaparecimento de alguém. E aí eles encontraram várias pessoas. Então eles foram pegando essas pessoas, enviaram as fotografias para algumas pessoas que tinham feito, assim, que se enquadravam ali, que estavam
no registro do dia 19, e eles finalmente encontraram a família da Ana, que confirmou sim ser ela. O irmão da Ana chegou a dizer, em depoimento, que ele tinha conversado com a irmã naquele dia, no dia em que ela desapareceu, e que ela tinha falado que tinha já ligado para o esposo, para o marido, e tinha comentado com o marido, que depois do trabalho, naquele dia 21, ela iria sair para jantar com uma amiga do trabalho e depois as duas iriam ver uns apartamentos que a amiga dela estava querendo ver, que essa amiga se chamava Angie. Bom, então era tudo que eles sabiam, que ela ia sair do trabalho, ia jantar com a amiga e that's all. Procurada pela polícia, a Angie disse que realmente a Ana ligou para ela, nesse dia 21, até inclusive mostrou, olha, tá aqui a ligação que ela me fez, era 7h55 da noite, mas eu não saí com ela não. Na verdade, eu fui buscar as cinzas, da minha mãe lá em Saragoça, que era uma cidade que ficava ali a quase 3 horas, de Barcelona. Então, ela falou, eu não saí com ela, não sei o que aconteceu com ela, mostrou a ligação, como quem diz assim, não sei o que aconteceu com ela. Mas a Angie deu a entender que a Ana tinha um amante. Que, na verdade, a Ana falou isso pro marido dela, que ia sair com a Angie, mas que, na verdade, ela provavelmente estava indo encontrar com um amante, e aí ela meio que usava o nome da Angie pro marido não desconfiar de nada. Então a Angie deu essa bomba pra polícia, e eles ficaram um pouco intrigados com aquilo, e era isso que eles tinham. Em 2008, a Angie morava em um apartamento de luxo e ela tinha 4 carros registrados no nome dela, sendo um deles um Porsche. Então, assim, ela realmente era bem de vida. Acontece que a Angie, ela veio de uma família extremamente humilde. O pai dela era taxista, a mãe dela costurava para fora e ela sempre achou ruim ser, digamos assim, não ser de uma classe social tão alta. Ela se incomodava de não ter as coisas de luxo que ela queria ter e era o estilo de vida dela. Quando foi na adolescência, não fica especificado quando, mas ela conheceu, uma garota numa discoteca, na vida aí, e ela foi morar na casa dessa menina. Então as duas passaram a morar juntas. Não tem um relato de quanto tempo elas moraram juntas, mas essa amiga fala que a Angie sempre teve essa mania de grandeza. Ela sempre foi muito gastadeira. Ela gostava de andar com coisas de luxo, assim, luxo, que teve uma vez que ela chegou com um casaco de Vison, com um Cartier, e aí a amiga achou estranho e perguntou, mas onde você arrumou isso? E a Angie falou que estava saindo com um cara bem mais velho e que ele tinha dado esses presentes para ela. Então ela era como assim, caçadora realmente de coisa boa, e ela queria encontrar isso, e ela sempre falava que ela ia casar com alguém rico, que ela não iria ser pobre pro resto da vida. Era como se ela tivesse quase que assim uma versão de ser de uma classe econômica, mais baixa. Ela não aceitava mesmo. Até que um determinado dia, a Angie resolve fazer uma viagem. E é aí que tudo vai mudar. Em uma viagem para as Ilhas Canárias, a Angie conheceu o Juan Antônio Álvares. O Juan, ele era gerente do pub mais badalado, mais lotado, era o primeiro lugar da ilha. Então, todo mundo conhecia o Juan. Ele era visto como um cara extremamente simpático, educado, cavalheiro, confiável, trabalhador, humano. Tipo assim, o cara só tinha qualidade. Ele era super respeitador, ele não tinha problema com ninguém, muito pelo contrário, ele fazia amizade muito fácil, era um cara que não tinha vícios, mesmo trabalhando na noite. Então as pessoas admiravam muito isso nele, porque ele lidava com todo tipo de situação, mas ele não bebia, ele não fumava, muito pelo contrário, ele gostava de esportes, ele jogava bola, então ele tinha uma vida tranquila, ele ganhava muito bem. Dizem que naquela época, eu não entendi direito, gente, eu até tive assim que forçar para escutar no fone, foi falado 12 mil euros por dia naquela época. Eu não sei, mas enfim, é esse o valor que ele ganhava, então um cara super bem de vida. Até que um dia, o Juan estava saindo do trabalho, era madrugada, porque é um pub, funcionava à noite, então ele estava voltando para casa e ele viu um acidente. Ele resolveu parar para ajudar, porque como ele conhecia praticamente todo mundo na ilha, pensou que pudesse sim ser um conhecido,
mas era a Angie. Ela tinha sofrido um acidente, então ele ajudou ela, né? Ela foi levada para o hospital para poder ser atendida e tudo. E ele começou a fazer visitas, porque ele ficou com dó, porque ela não tinha ninguém. Ninguém estava na ilha com ela. Então ele ficou com muita dó e começou a ir visitá-la no hospital. E de visita em visita, eles começaram então a namorar. A Angie falou que era filha de tabelião, né, aristocratas, que o pai dela tinha muito dinheiro. E conversa vai, conversa vem, esse namoro em poucos meses evoluiu para um casamento, pois é, eles se casaram. A mãe do Juan nem conhecia a Angie. Na verdade, o Juan também não conhecia ninguém da família da Angie. E no casamento não tinha um convidado dessa menina. Todo mundo que estava lá era só convidado do Juan. E os familiares dele acharam estranho. Falaram, gente, cadê os parentes dessa menina? Ninguém apareceu. E a desculpa dela foi que todo mundo era muito ocupado, que eles não tinham como ir, blá, blá, blá. Enfim, depois do casamento, eles rapidamente compraram uma casa e rapidamente também a Angie engravidou. A filha do casal nasceu e o Juan era um pai, gente, extremamente carinhoso. Ele amava aquela menina mais do que tudo. Ele fazia tudo por ela, ele comprava, ela gostava de Barbie, ele comprava todas as Barbies para ela, sabe? Aqueles pais assim, bem babão mesmo. Ele venerava aquela garotinha, era a vida dele, era a razão de tudo para ele. Então, assim, ele era um pai muito, muito, muito bom. A Angie, em contrapartida, depois que casou, ela começou, a mania de grandeza que ela tinha, triplicou. Gente, ela queria ser igualzinho a mulher do dono do pub. Que a mulher do dono do pub, que o Juan trabalhava, ela era assim, dessas mulheres chiquérrimas. Então a Angie queria ser... queria ser igual a ela. Então se vestia igual, tentava comprar roupa nas mesmas lojas que a mulher comprava. E teve uma vez que no spa ela chegou a falar que era ela. Falou assim, olha, eu sou a mulher do fulano, acho que era Manolo o nome dele, do Manolo, que é o dono do pub. Então assim, ela tava nesse patamar aqui, não tava bom, ela tinha que estar aqui. Se ela chegasse aqui também não tava bom, ela tinha que estar aqui. Então era uma pessoa, um saco sem fundo. Nada chegava. E aí a Angie, depois do casamento, ela começou a maltratar os amigos do Juan, a fazer o máximo possível para ficar distante da família dele. Ela não queria contato com a família dele. Ela, como quem diz assim, começou a torrar o dinheiro do Juan. E aquilo foi se tornando uma situação muito, muito complicada. Até que um belo dia, em 2008, ela liga para a amiga dela, aquela mesma amiga que ela tinha morado junto lá na adolescência. Ela ligou para essa amiga e falou, tô voltando para Barcelona. A amiga, quê? E aí a amiga perguntou, mas por quê? Tá tudo bem? E aí a Angie falou, olha, o Juan morreu e eu tô voltando. Ligou para a irmã do Juan e falou, seu irmão morreu. A irmã quase caiu dura assim, a Angie não esperou muito tempo, ela rapidamente, ela arrumou as coisas dela em Barcelona, nas Ilhas Canárias e ó, voltou para Barcelona. E aí nesse ponto a gente volta lá para a investigação em 2008. Isso aqui foi só um contexto para contar quem era a Angie e como que chegou até esse ponto da investigação. Porque a Angie, voltando para Barcelona, ela fez amizade com a Ana, né, com a Ana Maria Paz. Então elas se tornaram amigas, começaram a trabalhar juntos e agora nós voltamos então para o dia 21 de fevereiro de 2008. Os investigadores então estavam lá, né, checando mais uma vez o registro da Ana para ver se encontrava mais alguma coisa. E eles perceberam que no registro, né, do hotel tinha o nome e tinha um endereço fornecido. Então, supostamente, esse endereço era da Ana. Eles foram até o local, chegaram lá e bateram na porta, era um prédio que tinha porteiro. E as pessoas que moravam lá falaram que não, a gente mora aqui há anos, a gente nem conhece essa pessoa. Os investigadores estavam começando a ficar encucados, tipo assim, gente, o que está acontecendo? Quem que é essa mulher? De onde ela vem? Foram falar com o porteiro e o porteiro disse que ele tinha recebido muitas cartas no nome dessa Ana e que ele estava guardando, né, caso alguém viesse procurar algum parente. E os investigadores pediram para olhar essas cartas. Em uma delas era o registro de uma conta telefônica, né, de uma operadora telefônica. Então eles começaram a olhar ali, né, as ligações e eles perceberam que tinham várias ligações para companhias, né, agências de seguros de vida. Acharam aquilo um tanto quanto estranho. Checando mais a fundo, eles descobriram
que também existia uma carta de um banco que era referente a um empréstimo no valor de 15 mil euros. E naquela época, esse valor de empréstimo eles consideravam tão baixo que não era nem checado, não era pedido garantia, nada. Checando mais a fundo as ligações, os investigadores descobriram que tinham sido feitas várias chamadas para 2 caras que supostamente eram garotos de programa. Então a polícia entrou em contato com eles, eles falaram sim, nós somos, sim, essa mulher entrou em contato com a gente para poder pedir serviços que eles classificaram como estranhos. Eu já conto para vocês quais que foram. Bom, fato é que no dia do desaparecimento da Ana, na parte da manhã, houve um saque de 600 euros da conta dela, né? Supostamente ela estaria no banco sacando esse dinheiro. Só que foi confirmado que ela estava no trabalho nesse horário. Então, a polícia pediu as câmeras dessa agência, né, do banco, para poder ver quem que tinha feito esse saque. E ali, olhando as filmagens, eles conseguiram perceber que tinha sim uma mulher ido ao banco e tinha feito o saque. Mas o que mais chamou a atenção deles foi que essa mulher, ela tinha a tiracolo uma bolsa de luxo da Louis Vuitton. Então eles pegaram essa foto do banco, levaram lá no loft e perguntaram se eles conheciam aquela mulher. E o funcionário falou, foi ela, foi essa mulher, a Ana, né, identificou como Ana, porque até então todo mundo achava que era a Ana, que fez o check-in aqui. Foi ela que alugou o quarto. E depois eles foram até o marido da Ana e falaram, essa é a sua esposa? O cara falou, definitivamente não, ela não tem nada a ver com a minha esposa. Até que um policial reconheceu. Ele falou, peraí, essa mulher ela teve aqui na delegacia ontem. Ela deu depoimento no caso da amiga dela que morreu no loft. E o nome dela é Maria Ângeles Molina, mais conhecida como Ange. Então, foi exatamente isso. Eles chegaram ali à conclusão de que a mesma pessoa que tinha alugado o loft era também a pessoa que tinha sacado o dinheiro e supostamente a pessoa que estava se passando pela Ana. Então, a partir desse momento, a Ange passa a se tornar digamos, a primeira suspeita da polícia. A polícia, então, passou a seguir a Ange, né, mais de perto para ver se pegava ela, né, em alguma situação. Bom, em uma dessas tocaias, eles perceberam que ela parou o poste e ela foi andando de uma seguradora para outra, que ela foi entrando em várias seguradoras, né, e fazendo saques. Então, gente, isso aí era mais ou menos cerca de 10 a 12 seguradoras. Eles acharam super estranho e sempre ela estava com o poste. Investigando melhor, né, que os policiais entraram nessas agências, eles perceberam que todas essas apólices eram em caso de morte de Ana Paz. E que o valor ele era mais ou menos sempre na faixa de 150 mil euros. Então, aí nesse montante, a Ange já tinha apurado mais ou menos 1 milhão de euros. Então, era tanto quanto bizarro. E eles descobriram também que todas essas agências, elas eram quase que assim na mesma reta e que eram muito próximas, tanto, né, de um lado da casa da Ange e de outro lado, porque a reta tá aqui, as agências estão aqui. De um lado, numa ponta, era a casa da Ange e na outra ponta era exatamente o loft onde a Ana, né, onde o corpo da Ana foi encontrado. E aí nessa, né, dos investigadores de irem agência a agência, um dos funcionários acabou, né, lembrando e ele falou, olha, toda vez que ela veio aqui, ela sempre tinha uma peruca. Porque também, gente, era uma peruca que dava para perceber que era peruca, né? Então o cara fez esse comentário, acho que ele nem imaginou o peso que teria. E investigando todas as câmeras, tudo que ela fazia de maracutaia, ela tava com essa bendita peruca. As famílias, né, tipo, a família da Ana não entendia como que ninguém notou, como que o gerente do banco não notou, como que em nenhuma seguradora das 10, 12 que ela passou, ninguém notou que ela e a Ana não tinham absolutamente nada a ver. A família da Ana ainda falou assim, gente, ela pode colocar peruca, ela pode colocar o que for, ela não tem nada a ver com a Ana. Mas, de alguma forma, ela conseguiu se passar pela Ana por todos esses locais e depois voltou e sacou tudo sem o menor problema. A essa altura do campeonato, os investigadores já tinham dados suficientes para poder indiciar a Ange, né,
por roubo de identidade e fraude, mas não por homicídio. E isso seria muito difícil mesmo, porque a Ângela tinha um excelente álibi, que era o fato dela ter ido até Saragoza buscar as cinzas da mãe. A polícia entrou em contato com a funerária, né, onde as cinzas da mãe dela estavam. E realmente o funcionário confirmou, sim, ela esteve aqui no dia 21, de fato, veio buscar as cinzas da mãe. Eu só achei estranho porque a mãe dela faleceu em 2007 e ela só veio buscar as cinzas um ano depois, agora em 2008. Achei esquisito, mas ela veio aqui sim. Então os policiais tinham de fato a confirmação do álibi dela. Mas eles falaram, não, peraí, vamos checar os radares, vamos ver, né, se ela realmente passou por essa estrada. Então foram checar os radares, né, da estrada ali que fazia Barcelona até Saragoza, que era mais ou menos uns 300 quilômetros, então isso aí dava 2 horas e 45, 3 horas, as estradas são boas. Eles queriam saber quais os horários, né, porque tinha pedágio nesse trajeto, que ela tinha passado por ali. Foi percebido, né, foi confirmado que de fato ela passou no pedágio da ida. Ela pagou esse pedágio, então de fato ela foi, é um fato, ela foi para Saragoza. Acontece que eles não têm o registro da volta dela. Ela não passou por nenhum pedágio. E isso indicava o quê? Indicava que ela tinha feito um caminho alternativo. Mas por que ela faria um caminho alternativo se ela estava exatamente, né, tentando confirmar, né, o fato dela ter ido em Saragoza? Para eles era apenas para confirmar que ela tinha um álibi, era uma construção de um álibi. Então, se ela queria construir um álibi, por que ela não iria deixar marcado então a volta dela? Acontece que a Angie precisava correr e muito, porque nesse período de tempo, de 2 horas e 45, 3 horas, que era o tempo de ir até Saragoza e pegar as cinzas da mãe e voltar, eles tinham que provar, gente, basicamente isso, que nesse período de tempo que ela gastaria apenas para pegar as cinzas da mãe, ela não tinha pego só as cinzas da mãe, ela tinha ido para Saragoza, voltado para Barcelona, matado a Ana e ido para casa. Então, dessa forma, pulou o trem aqui. Então, dessa forma, ela construiria o álibi perfeito, certo? Bom, eles então estavam assim, por onde que ela voltou? Porque pelo pedágio ela não passou, nos radares de velocidade ela não foi pega, então significava mais ou menos isso, que ela queria, tipo, ela tinha um Porsche, né? Então que ela queria correr muito para poder fazer dentro desse tempo e não melar com o esquema dela de álibi que ela já tinha criado na cabeça dela. Suposições da polícia até então. Foi então concedido pela juíza um mandato de busca e apreensão na casa da Angie e chegando lá os investigadores encontraram nada mais nada menos do que uma cópia da identidade da Ana, uma peruca loira, um vidro de clorofórmio, tá? E um chip do telefone que ela tinha usado para se passar pela Ana. Gente, em nenhum momento dessa busca e apreensão, geralmente as pessoas ficam muito nervosas, né? Assim contam os policiais. Em nenhum momento a Angie se alterou. Muito pelo contrário, ela ficou extremamente calma. Os policiais contam que ela olhava assim como um ar superior, sabe? Um olhar por cima, como: o que vocês estão fazendo não me incomoda. Ela estava bem tranquila mesmo. Os investigadores encontraram também uma mensagem que foi enviada do telefone da Angie no momento, né, que os fatos, digamos assim, estavam acontecendo. E pelas herbes do celular, conseguiu perceber que, por conta dessa mensagem, né, foi pega ali nas herbes, que a Angie estava a mais ou menos 300 metros do local do crime. Ou seja, ela estava lá, né, gente? E aí, lembram da peruca que foi encontrada no loft? Pois é, eles pegaram essa peruca, né? Viram que dentro da peruca tinha um fio de cabelo. Então, eles pegaram esse fio de cabelo para poder extrair o DNA e, adivinha, só era da Angie. Então, desse modo, os investigadores colocaram a Angie na cena do crime. E aí, vocês lembram dos garotos de programa? Pois é, em depoimento, eles falaram que uma mulher os procurou. E aí ela contou uma história que ela tinha feito uma aposta com uma amiga dela que ela teria coragem de dormir com um garoto de programa. Mas que ela precisaria levar uma prova, porque senão a amiga dela não ia acreditar. E aí ela pediu, né, que eles deixassem ali, né, as substâncias dele em um potinho. E eles deixaram. Gente, era
Muita inocência. Enfim, a Angie pegou esses potinhos e com esse material foi assim que eles foram parar então lá no sofá do loft. O que sugestionava, né, que tinha sido realmente o que os policiais pensaram a princípio, um jogo erótico ou coisas do tipo. Os policiais então mostraram a foto da Angie, né, e perguntaram: seria essa mulher? E eles falaram: é ela. Então, bingo. Em 2008, a Angie, então, ela é presa, né, acusada de matar a amiga dela, a Ana Paz, além de tentativa de roubo de identidade e fraude. Em 2012, 16 anos depois, né, que o corpo do Juan foi encontrado, a Angie, então, ela foi levada aos tribunais e ela foi sentenciada a 22 anos de prisão em regime fechado. E o motivo eles colocaram como financeiro mesmo, né? Ela queria, né, roubar a Ana. Esse caso repercutiu muito na mídia, né, lá na Espanha, então todo mundo ficou sabendo, passou na televisão. E desse modo, a família do Juan, lá nas Ilhas Canárias, também viram e ficaram sabendo da prisão da Angie. E nesse momento eles começaram a se perguntar: e o Juan? Será que ele não foi também assassinado? No dia 23 de novembro de 1996, Juan, aos 40 anos, foi encontrado morto na sua casa. Um homem de família, um homem que estava na plenitude da vida, tanto financeira, profissional. Ele tinha acabado de ter uma filha, era um homem esportista, que não tinha vícios, e ainda assim a causa da morte foi dada como suicídio acidental. A família não acreditava nisso, nunca acreditou, eles não aceitavam, mas não tinha muito o que fazer. Porém, quando esse caso da Angie explodiu lá em 2008, em Barcelona, com a prisão dela, um criminologista procurou então a família do Juan, porque ele estava querendo reabrir o caso e ele estava em busca, né, de provas para poder conseguir fazer isso. E como as irmãs do Juan já não acreditavam mesmo naquela causa da morte dele, elas aceitaram a ajuda dele, desse criminologista, e então começou uma busca incessante para tentar reabrir o caso do Juan e ver realmente o que de fato tinha acontecido com ele. O corpo do Juan foi encontrado como? Não, muito sinistro. Ele foi encontrado assim, gente, ele estava completamente nu, em casa, né, no quarto dele. Só tinha um anel no dedo dele. Uma das mãos dele estava em cima da cama assim, então ele estava completamente estendido no chão, mas com uma mão, sabe, quando fica uma mão assim pra cima na cama, como que puxando o lençol, sabe, quando a pessoa tá caindo e ela não quer cair, ela segura o lençol assim, não, tava desse jeito. Nessa mão que estava sobre a cama tinha um disquete, ele segurava um disquete. O cofre, né, da casa estava aberto. A polícia não checou nada, simplesmente não checou o disquete. O cofre, a Angie falou que não tinha dado falta de nada, então quem abre um cofre para não pegar nada, então tudo muito esquisito. A irmã do Juan falou que quem ligou para a polícia, quem encontrou o corpo e quem ligou para a polícia foi a Angie. Mas o que a Angie contou para a polícia? O que aconteceu? Então, naquela época, em 96, o depoimento da Angie constava o seguinte: ela falou que foi assim, que ela estava viajando e aí, nesse dia, né, ela chegou em casa, mais ou menos umas 8 e pouca da noite, com a filha do casal, de 4 aninhos de idade, a menina já tinha 4 aninhos. Então elas chegaram em casa, foram abrir a porta e não conseguiram abrir a porta. Ela não conseguia abrir a porta estava, sei lá, a maçaneta não virava, estava meio travada ali. Então ela foi até a casa dos vizinhos, 96, gente, lembrem, não tinha celular. Então ela foi até a casa dos vizinhos, pediu para usar o telefone e aí ela ligou no trabalho do Juan, para poder pedir para ele lá abrir a porta para ela. Quando ela ligou no trabalho, falaram que o Juan não tinha ido trabalhar, que ele não tinha chegado. Inclusive, estavam achando super estranho o trabalho também, porque o Juan não se atrasava. Ele era super responsável, comprometido com o trabalho dele. Então, beleza, a Angie falou, ok. Ela, então, deixou a filha nos vizinhos, saiu de lá, foi até a casa dela, pulou a janela da cozinha, entrou em casa. Foi até a porta, viu que a chave estava ali travando, né, a fechadura mesmo. Então ela destrancou, abriu a porta, a filha entrou, ela pegou a menina e a casa deles era uma casa grande de 2 andares.
Então os quartos ficavam todos no primeiro andar e no segundo andar ficavam as outras coisas da casa, que eu não sei o que era, mas enfim. Ela entrou com a menina, com a filha, colocou a filha no quarto, colocou lá um filminho para a menina assistir, e aí ela foi para o andar de cima, ficou fazendo um monte de coisa lá no andar de cima, as coisas dela e tal, e aí ela estava indo ao banheiro, dentro do quarto dela no andar de baixo, e foi nesse momento que ela viu o corpo do Juan. E aí ela ficou desesperada e ligou e chamou a polícia. Os investigadores perguntaram para a Angie quanto tempo, né, qual o frame time dela aí para entre ela chegar em casa, o momento que ela abriu a porta e o momento que ela viu o corpo do marido já sem vida. E aí ela falou que foi cerca de 2 horas, né? Então, eles perguntaram se ela tinha dado falta de alguma coisa, porque o cofre estava aberto. Ela falou que não, que no cofre não tinham levado nada, mas que ela tinha dado falta do Rolex do Juan e da carteira dele, que era uma carteira que tinha um símbolo especial, sei lá de onde, se era do trabalho, enfim. Ela deu falta desses 2 objetos apenas. O laudo da autópsia revelou que a hora da morte tinha ocorrido entre 24 e 28 horas antes do corpo do Juan ter sido encontrado. E ele, tadinho, sofreu várias hemorragias. Ele sofreu hemorragia cerebral, pulmonar, cardíaca e estomacal. Na análise toxicológica, né, dos exames dele, foi dado que foi encontrado ali no corpo dele uma quantidade muito grande de íon fosfato. Esse íon fosfato, em altíssima quantidade, ele é sugestivo de envenenamento. Mas eles queriam saber se tinha sido um envenenamento acidental, um suicídio, né, de fato, ou um homicídio. Só que esse íon fosfato ele é encontrado em várias substâncias que vendem em qualquer lugar, tipo farmácia, supermercado. Então era complicado de saber como que ele ingeriu essa substância. Ali, né, no quarto, na cena da morte, digamos assim, o Juan não tinha deixado nenhum bilhete de despedida, nada que sugestionava que ele não queria mais viver. Muito pelo contrário, as irmãs dele falam repetidamente que o Juan jamais faria isso, que era o tipo de coisa que ele não faria, porque primeiro que ele estava numa fase da vida muito boa e depois porque isso também não quer dizer nada, a gente sabe disso, mas o fator principal é que Juan, ele tinha uma razão para viver, que era a filha dele. Então, sob nenhuma hipótese, ele iria dar cabo da própria vida. Isso, as irmãs, de fato, elas não aceitavam essa conversa de suicídio acidental. E após a morte, né, do Juan, as irmãs também contam que a Angie, rapidamente, ela deu um jeito de vender as ações que ele tinha, tudo que ele tinha, a casa. Ela foi até o trabalho dele porque ela queria receber, como quem diz assim, a parte dela. Ela escrafunchou tudo, gente, para poder arrancar o máximo de dinheiro e rapidamente ela vazou para Barcelona. Ninguém nas Ilhas Canárias nunca mais teve notícia da Angie e provavelmente continuariam sem ter. Até o dia que eles viram, né, ela sendo presa na televisão. Em 2008, quando a Angie foi levada presa, a filha, né, do casal ficou sozinha na casa. Então ela ligou para a tia, né, uma das irmãs do Juan, pediu que fosse buscá-la. Então a tia foi até lá e aí, como quem diz, gente, lembrando, ela já estava com o criminologista, né, tentando reabrir o caso. Então ela foi com esse criminologista até a casa da Angie e chegando lá ela teve, como quem diz assim, o aval para checar, para dar uma fuçada na casa, né, porque foi buscar a menina, e checa aqui, checa ali, fuça, revira, e aí ela encontrou uns documentos um tanto quanto interessantes. Bom, foi visto ali uma transferência. A Ângela tinha um carro que ela usava nas Canárias. Ela pegou esse carro e fez uma transferência dele para Barcelona, só que essa transferência ela ocorreu antes da morte do Juan. Então, assim, ok. Foi visto também que ela tinha feito uma transferência da escola da filha, né? Então, assim, ela já tinha matriculado a menina numa outra escola em Barcelona, também antes da morte do Juan. Então, isso, querendo ou não, sugestionava que ela já tinha um plano, ela já estava ali, né, criando, mirabolando alguma coisa em Barcelona antes mesmo do Juan falecer. E isso era um tanto quanto estranho. O mais bizarro que a irmã descobriu, além desses documentos, gente, não, é de chocar.
a irmã viu o Rolex e a carteira do Juan lá na casa da Angie. Gente, isso tinha 12 anos que esses objetos tinham sido, né, tinham dado como desaparecidos, como roubo e nunca tinham sido encontrados. Mas a irmã achou bem lá na casa da Angie. Então aquilo era, no mínimo, muito, muito estranho. A verdade é que o Juan já tinha descoberto que a Angie tinha um amante em Barcelona, né? A Angie ia muito pra lá e toda vez ela falava que ia ficar na casa daquela amiga que ela morou junto na adolescência. E o Juan conhecia, né, muito bem essa mulher, então o Juan não se preocupava, até que ele começou a desconfiar, e aí ele ligou para essa amiga e falou: olha, eu sei que a Angie tá indo muito para sua casa e tudo aí em Barcelona, então eu queria... E aí começou a conversar, ela falou assim: não, mas peraí, tem muito tempo que eu não vejo a Angie. Como assim ela vem para minha casa? Então, o Juan, né, já ligou ali, A com B. Essa própria amiga falou com ele: olha, eu aconselho você procurar um detetive particular. E foi isso que ele fez. Ele procurou um detetive e aí, gente, ele descobriu tudo. Tinha foto dela com amante, tinha um monte de material. O Juan já estava, né, ciente do que a esposa estava fazendo. Ele estava disposto a divorciar dela, mas o que ainda o segurava era a filha. Mas chegou num ponto que ele chegou inclusive a comentar com essa amiga que ele não aguentava mais e que ele iria assim se separar da Angie, que ele tinha prova e que ele iria lutar pela guarda da filha. E provavelmente ele falou tudo isso com a Angie também, porque uma pessoa que já tinha dentro de casa, né, ela já tinha clorofórmio, ela já tinha um tal de anticalcário, que parece que é uma coisa... Eu nem entendi para que é usada, vocês me desculpam, mas que contém muito íon fosfato nesse negócio. Então, ela já tinha ali, como quem diz assim, meios de exterminar o marido. E parece que foi isso que ela fez. Teve também, né, o relato da faxineira da casa. A moça que trabalhava lá, ela contou que enquanto a Angie foi viajar, durante esse período, ocorreu um fato muito diferente do que sempre acontecia quando ela dizia que estava indo para Barcelona, que é ela ligar praticamente todo dia para saber como que o Juan estava. Então ela perguntava para a faxineira: como é que ele tá? Ele tá bem? Ah, tá bem, tá ótimo, tudo certo. Não. Ah, então tá, vou adiar aqui, daqui a 2 dias eu volto. E nisso ia passando. E todo dia ela ligava. Toda vez que a mulher falava, que a faxineira falava que ele estava bem, ela adiava a passagem. No dia que a faxineira falou que ele não atendia o telefone, que ele não estava respondendo, foi nesse dia que a Angie voltou para casa. E ó, encontrou ele sem vida. Então aquilo ali, gente, você foi juntando tudo, né? Todas as provas, o Rolex, a carteira, o depoimento da faxineira, a descoberta do Juan, que ela estava traindo ele. Enfim, chegamos então a um denominador comum. Os investigadores explicaram, né, que esse íon fosfato, ele vai encostando e vai queimando. Por onde ele vai passando, ele vai queimando. Então, o corpo do Juan não apresentava, né, essa abrasão logo aqui da boca e vinha pela traqueia, ia descendo e corroendo tudo. Não. Era o inverso. A abrasão começou, por conta do íon fosfato, né, da quantidade exacerbada, começou no estômago. Então ela começou de dentro para fora e não de fora para dentro. E aquilo era um indicativo de que ele tinha comido alguma substância que por algum motivo passou velada por todo esse trato aqui, né, até chegar no estômago. E no estômago foi rompido e então teve essa abrasão que começou de dentro para fora. E como que se explica isso? Se explica com o cara tomando essa quantidade de íon fosfato em uma cápsula, porque uma cápsula ela consegue proteger, então não vai te queimar, você não vai saber, você não vai sentir aquilo que você está tomando, e na hora que cair no estômago, bum, ela já começa a agir. Que foi exatamente o que aconteceu com o Juan. Nos laudos dele, indicava que aqui não tinha comprometimento nenhum de traqueia, de via aérea, de nada, que estava tudo lá no estômago. Então eles queriam saber bem como que isso foi parar lá. Bom, a Angie falou que o Juan, ele tomava uma medicação diariamente. Então eles entenderam que a Angie pode ser... É muita crueldade, gente, mas assim, pensem aqui, que ela
fabricou, né, de alguma forma, ela colocou esse ion fosfato dentro da cápsula de remédio dele, provavelmente esvaziou, colocou lá dentro, não vou ficar aqui dando ideia, mas enfim. E aí, se tinha, sei lá, 10, 12 comprimidos ali no potinho de remédio, ela sabia que em até 12 dias, no máximo, aleatoriamente, o marido dela iria subir, né, para o reino dos céus. Então, ela tinha ali um frame time que ela sabia que não ia passar muito daquilo. Então, por isso que justifica ela ligar todos os dias, porque como ela não sabia o dia que ele ia tomar a tal cápsula envenenada, ela ia ali certificando. Eu acho que é a própria ansiedade, né? Porque, sei lá, talvez se ela tivesse agido naturalmente, vida seguindo. É claro que a faxineira, se ele, né, tivesse sem vida, a faxineira iria ligar para ela iria ser contactada. Mas eu acho que ela já estava tão ansiosa, ela já estava tão agoniada para ele ir logo, que ela ficava, sabe aquele negócio, quando você compra uma coisa online, você quer, sei lá, um vestido online, uma roupa online, você quer muito aquela roupa, você fica esperando, você quer que ela chegue, você quer experimentar, então todo dia você fica checando os correios para ver se está chegando, se está perto, é meio que isso que ela fez. E isso demonstra ansiedade, demonstra, né, que você está, de alguma forma, esperando uma resposta. Em 2017, os criminologistas tentaram, então, reabrir, né, o caso por conta dessas novas descobertas, mas, infelizmente, o caso foi dado como indeferido, porque entendeu-se, né, que não havia ali provas suficientes para comprovar um ato criminoso na morte do Juan. A Angie mudou de aparência, mudou de nome, e ali em meados 2024, 2025, eu não sei falar o certo, gente, porque eles não falam, mas ela cometeu um novo crime na prisão, que eu também não sei qual que é, mas enfim, a bicha é foda. A investigação da causa da morte do Juan foi encerrada, o laudo oficial, né, deu a causa da morte como suicídio, pois é. E se a Angie cometeu esse crime, ela nunca pagou por ele, provavelmente nunca vai pagar. O caso Angie continua dividindo opiniões. Para algumas pessoas, ela é uma das manipuladoras mais impressionantes da história criminal espanhola. Para outras, ainda existem perguntas sem resposta. Mas uma coisa é certa: quando uma pessoa constrói a própria vida sobre mentiras, em algum momento a verdade aparece. E às vezes, ela aparece da pior forma possível. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que ela teve realmente, né, a ver com a morte do Juan ou não? Que é tudo apenas coincidência. Bom, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho, faz tudo aqui nesse canal, gente, porque tem vídeo longo toda semana, 2 e shorts todos os dias. Espero vocês, então, num próximo vídeo.